Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta sexta-feira, dia 22 de abril. Eu sou o Dalton Vieira, analista de investimentos. Já convido para que você se inscreva gratuitamente no nosso canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Parte de baixo aqui do vídeo, dentro do YouTube, se estiver pelo YouTube, tem a opção de você se inscrever e deixar o sino das notificações devidamente ativado para aproveitar ao máximo o conteúdo que a gente for liberando aqui dentro, seja a parte de radar do mercado, análise de fechamento e conteúdo de aprendizado, como por exemplo também tem um conteúdo de análise que é o radar da semana, divulgado aí todo domingo. Então aproveite ao máximo e também aproveite o conteúdo existente no canal. Na análise de hoje eu vou falar sobre quais ativos. Vou falar aqui do Ibovespa, mini índice mini dólar, Ibovespa que caiu bastante no pregão de hoje. Deixa eu até colocar aqui o gráfico já do Ibovespa na tela. Caiu bastante aqui no pregão de hoje. Depois eu vou falar de mini índice, mini dólar. E na sequência PTR4, Vale 3, BRSR6, BBS3, GBR4, CSNA3, Rent3, MGLU3 e NFLX34, que é BDR do Netflix. Então são os ativos que eu vou comentar aqui nesta análise de fechamento. Vou começar pelo Ibovespa. Antes eu vou rodar aqui a vinheta e você já aproveita esse momento da vinheta para deixar um like, um joinha. Aproveite também para escrever aqui no comentário os ativos que você quer até que sejam comentados no radar da semana no domingo ou mesmo na próxima análise de fechamento pregão, banco ou mesmo um BDR, enfim, ativos que você gostaria que fossem comentados aí para o próximo pregão. Deixe aqui no comentário aqui embaixo, agradeço demais. Lembrando de deixar seu like, seu joinha nessa análise de fechamento. Começando pelo Ibovespa, queda acentuada de 2,86%, basicamente replicando o que eu comentei no meu perfil no Instagram, aqui o Dalton Vieira, sobre, até tinha uma pergunta sobre Ibovespa cai ou sobe, então a expectativa era de queda, porque o EWZ, que é um ETF negociado na Bolsa Americana e que representa basicamente as principais ações daqui e um comportamento muito semelhante ao do nosso Ibovespa, já estava caindo lá fora, tinha caído lá fora mais do que 2,5%. Então isso tenderia a pressionar aqui a nossa bolsa para o pregão de hoje, para virar para baixo. E aí eu tinha comentado a expectativa maior do Ibov buscar uma região aí na faixa dos 11 mil pontos, chegou nessa região. O fato é que no pregão, nesse pregão aqui, já no pregão de quarta-feira, que antecedeu o feriado, tivemos um fechamento do Ibovespa para baixo dos 114.500 pontos. Que era uma região que eu tinha comentado que seria interessante permanecer acima, desde 115 a 114 mil pontos. Então, uma região que seria interessante ver o Ibovespa acima desse patamar aqui, ó. Essa região aqui em azul que eu acabei de traçar. Só que aí já no pregão aqui de terça já veio um pouco abaixo e aqui confirmou vindo mais para baixo. Precisaria de ter algo realmente relevante para cima para reforçar, trazer uma expectativa de se ter um próximo movimento de subida mais relevante, inclusive para superar essa máxima. Então o movimento foi vindo para baixo e agora, inclusive, acelerando aqui para baixo, ele reduz muito a expectativa da gente ter algo muito relevante para ir buscar a região lá dos 123 a 125 mil pontos. Então o que eu comentava, é mais provável esse movimento, mas desde que o mercado não venha para baixo dessa região, ou seja, aguardar um sinal de alta nessa região pelo gráfico semanal seria algo mais interessante, ou mesmo pelo gráfico diário acima dessa região, e não aconteceu. Foi uma sequência de máximas descendentes que o Ibovespa só foi perdendo força e agora deixando sua tendência de curto prazo muito mais no viés negativo. Já tinha um viés mais negativo depois dessas 2 semanas aqui, mas o ponto de suporte era um lugar onde poderíamos ter um processo de recuperação, isso não aconteceu. Suporte mais abaixo dessa região dos 11 mil pontos fica aqui nesse último fundo aqui, essa região de último fundo dos 108.960 até a mínima na casa dos 107.780. É importante até citar que se o Ibovespa perder essa região aqui, ele descaracteriza a tendência de alta de curto a médio prazo vista pelo gráfico semanal e, consequentemente, torna-se indefinida, cria-se um viés de baixa, podendo vir até mais abaixo. E por falar sobre o segundo trimestre, que é o que a gente está agora, que é um trimestre que costuma ser um trimestre mais negativo, e além disso ele é mais negativo ainda quando acontece nos anos eleitorais. Eu comentei num post lá no feed, depois você passa lá no Instagram ou Dalton Vieira,
passa lá e tem lá um último post falando sobre dados estatísticos das últimas 7 eleições, o que esperar para a nossa bolsa. Então, comento lá o que fazer, eu comento sobre a questão do trimestre, comento sobre a questão de fechamento dos anos, como for os anos aí em relação à mínima do ano positivo e a máxima do ano que ficou positivo, a máxima do ano negativo, a máxima aqui do ano negativo que veio, que fez uma mínima lá em setembro, outubro, também faço esse comentário. Então dá uma olhada nesses dados estatísticos que faz bastante sentido. Expectativas do Ibov de gerar algum processo de repique nessa região aqui de suporte, ou seja, de não passar totalmente direto. Que região de suporte é essa? Região já comentada ali na faixa 109,960, pode inclusive gerar um repique em cima dessa região que se encontra, ou seja, mas não tem nenhum sinal ainda. Como é que seria esse sinal de repique? É gerar aqui um candle de indefinição, um candle de alta, superar a máxima desse candle, aumentando a chance de ter algum processo de repique. E aí a resistência mais relevante para um repique de alta do Ibovespa vai ficar em torno ali dos 114.500, principalmente na faixa dos 115 mil pontos. Seria a zona de resistência mais relevante para o índice Ibovespa. Mas por enquanto não tem sinal de alta, segue olhando um pouco mais para baixo. E aí olhar mais para baixo, a gente está falando na região um pouquinho abaixo ali dos 110 mil pontos, mais para a região dos 109 mil pontos. Seguindo para falar aqui dos futuros. Gráfico de 60 minutos. Aqui o gap de baixo, gráfico de 60 minutos, que havia sido comentado hoje pela manhã, abriu para baixo, ideal que tenha algum processo de correção um pouquinho maior para um gráfico ali de 10 minutos, para fazer o quê? Testar a média móvel 3 períodos, para se buscar alguma operação mais na ponta vendedora. Para se buscar a operação de compra, ficaria mais interessado pelo gráfico de 10 ou 5 minutos, fundo ascendente acima da média móvel 3 períodos. Aconteceu algum fundo ascendente acima da média móvel 3 períodos? Não. Aconteceu o quê? Bate na média e gera movimento para baixo. Se aproxima da média, gera movimento para baixo. Então, ou seja, um cenário que, mesmo que esteja mais esticado, se operar a favor da tendência, é o melhor cenário possível. Para o próximo pregão, se abrir subindo, como temos um movimento muito prolongado de baixo, possibilidade de superar, quebrar a sequência de máximas descendentes no G60 e caminhar ali para a média, aí a gente fica mais interessado em fazer o que? A operação de compra no gráfico de 10 ou de 5 minutos acima da média móvel exponencial de 3 períodos, fundo ascendente. Essa seria a principal alternativa, na minha opinião, para compra. Da alta abriu caindo, e aí eu busco a operação de venda? Seria mais nisso aqui, ó, nessa forma de buscar a venda, tentando pegar o próximo movimento de baixo, o mais próximo possível da média. Mas o ideal é que realmente tivesse um olhar um pouco mais para a ponta compradora através de fundo ascendente, principalmente nessa abertura aí para cima. Se vier aqui já abrir caindo, aguardaria o processo de correção mais próximo da média, mas ficaria de olho realmente numa possível reversão no intraday para se buscar operações um pouco mais na ponta compradora. Parte aí de segunda. Dólar no dia de hoje, forte alta, forte fundo duplo em cima desse patamar aqui, ó. E aí ainda gerando o que? Um W, chamada mudança da tendência de baixa para uma tendência de alta. Isso gera uma expectativa positiva, vou colocar aqui a projeção de alta em cima do dólar, uma expectativa positiva da gente poder ver o dólar na região dos 5,026. Essa seria a expectativa aí favorável em relação ao dólar na projeção de alta desse padrão gráfico. É uma certeza de o dólar ir lá? Não, não é uma certeza. Mas é um contexto gráfico que, pelo gráfico diário, ele cria-se uma expectativa do intraday poder estar mais pressionado para cima, da gente focar um pouco mais em operações de compra. Não em toda a parte do tempo, mas olhar um pouco mais para isso. Ou seja, G60, movimento forte de subida, ocorrendo aqui um movimento no G60 até um pouco maior e depois gerando sinal de alta, o foco seria muito mais em buscar as operações de compra. Nesse momento, como deu uma esticada muito grande para cima e já houve aqui a perda da mínima do que na anterior, fica mais para se buscar pelo gráfico de 10 ou de 5 minutos por topo descendente para baixo da média. Terminou que não aconteceu para baixo da média. Aconteceu o topo descendente, mas não foi abaixo da média. O que seria que, arriscando mais topo descendente, stop aqui em cima tentaria pegar algo para baixo, mas o risco maior porque estava acima até da própria média. Abriu caindo o próximo pregão, continuou gerando topo descendente, ok, dá para se buscar a operação de compra, mas ficar de olho também na questão de voltou a trabalhar acima da média, fez fundo ascendente, foco em compra de day trade no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Principalmente se acontecer no G60, vem aqui, ou o G30, faz um recuo, se aproxima da média móvel 3 e gera um fundo ascendente. Aí que focaria muito mais em buscar operações de compra no gráfico de 10 ou de 5 minutos.
PETR4, ações aqui falando agora da Petro que caiu forte no pregão de hoje, uma queda aí de 3,9%, ação brigando com a zona de resistência, foi lá, bateu uma vez, perdeu força, bateu aqui outra vez, já perde força de novo, já inclusive, se eu for olhar só para os últimos movimentos, a gente tem a formação contrária de um fundo duplo, que é de um topo duplo. E aí, se a gente for também falar na questão de projeção de queda, de topo duplo, a gente teria aqui uma projeção, nem vou pegar no topo mais alto, mas um topo aqui que tem mais toque na faixa ali do objetivo, na faixa dos R$29 de projeção de queda. Ah, Dalton, então vai bater lá? Não é uma certeza, é uma projeção de queda, uma expectativa de queda. Enquanto o mercado não gerar nada contrário a essa expectativa, segue apontando para baixo, sabendo que vai ter suporte mais relevante na faixa ali dos R$29,60. Então seria o suporte mais relevante de R$29,60 a R$29,30. Para trazer alguma expectativa de arriscar algum processo de compra, deveria parar aqui, não ir muito longe, gerar algum sinal um pouco maior de alta aí nos próximos pregões, ou seja, lá para quarta-feira que vem, preferencialmente, após duas máximas descendentes, pelo menos no gráfico aí de diário. Depois disso, lembrando que detalhes mais para o gráfico semanal ou mensal, eu vou falar mais no radar da semana no domingo. Vale 3, pancada para baixo, uma sequência, né, de queda da Vale 3. A ação passou para baixo do gap, que ela tinha respeitado da última vez, onde tinham batido, tinham voltado a subir, passou, fechou abaixo, já gerou um sinal realmente negativo. E acelerou esse movimento de queda, inclusive com gap de baixa, aqui já dando um pulo aqui em cima de uma zona de suporte. Está mais esticado para baixo, mas não tem nenhum sinal de alta. É o que eu comentei do Ibovespa, no gráfico do Ibovespa, gráfico diário. Então, como não tem nenhum sinal de alta, o que seria mais provável é essa ação caminhar para cá. Para arriscar uma compra na Vale 3 contra a tendência, o ideal seria a Vale aqui assim, ó. E aí gera um sinal de alta. Aqui aonde? Mais próximo possível de 77,90. 77,90 até um pouquinho mais abaixo, perto dos R$77 ali, sendo um pouquinho mais exato na faixa 77,50. Dá para comprar até antes? Dá. Esse aqui é um suporte, desde que gere alguns candle de reversão, algum candle de alta, alguma sinalização de fundo, superação da máxima no candle anterior, quebrar a sequência de máximos descendentes para arriscar uma compra na Vale 3, que é aquela questão de afastamento do preço para a média. Só está 3,5 vezes a volatilidade média, ou seja, 3 vezes a volatilidade média do papel distante da média móvel 3 períodos. Essa distância desse fechamento para a distância aqui desse fechamento aqui para a média móvel de 13 períodos. Então essa distância corresponde a basicamente ali mais de 3 vezes a volatilidade média do papel. Isso então cria-se uma expectativa de repique de alta. Se a gente for considerar aqui os momentos que a gente teve algo mais relevante assim, ó, vou olhar aqui para trás, ó, pegar só os pontos mais relevantes. Quando a gente teve aqui, ó, esse pico, primeiro esse pico aqui, estava ali bem para cima da região de 2, mais para 2,5 para cima, a gente dá para perceber que olha só o que aconteceu na sequência, o retorno à média. Então aumenta a chance de ter uma correção. Aqui se aproximou disso aqui também, ela ainda subiu um pouco mais, deu uma engasgada, se aproximou da média, subiu depois um pouco mais para depois voltar à média. Mas os níveis que são os mais altos mesmo, esse é um nível aqui alto, veio aqui, ó, essa região, e volta à média. Essa outra região aqui também se aproxima lá da média, ou seja, uma chance de gerar algum repique. Até não foi tão longe, mas voltou aqui e aí sim voltou à média. Mais uma região que foi bem forte, como está aqui agora, vou pegar o mesmo nível que nós temos aqui agora, é esse aqui, ó, é o nível igual. Então foi mais ou menos aqui nessa região onde ela teve também um retorno ali à média. Mas observe que não dá para se esperar muito desses movimentos. Quando vê um movimento muito forte para baixo, não dá para se esperar muito deles em termos de retornar lá em cima. O caminho mais provável, não que vai ser a mesma coisa, mas o caminho mais provável é depois que retornar à média ter alguma coisa para baixo. Então eu ficaria mais focado em, se voltar próximo da média, buscar a operação mais na ponta vendedora. Mas vender aqui nesse nível de preço, vejo um risco mais alto. E buscar a operação de compra contra a tendência, quanto mais ela vier um pouquinho abaixo aqui ou gerar algum sinal de alta, mais interessante seria, para tentar pegar um retorno do preço próximo da média. Seguindo agora para falar de BRCR6, a gente segue na posição de compra, que se aproximou até do stop. Então vamos ver se ela consegue no próximo pregão gerar aqui algo para cima, mas a tendência já ficou indefinida.
mas seguimos na posição comprada sem nenhuma mudança. Temos também vou falar aqui também de BBAS3, que também gerou um sinal mais negativo em relação à sua tendência. A tendência aqui, numa tendência de movimentos maiores, era de alta. A Dalton anulou a tendência, não perdeu o fundo anterior, não anulou, mas quando ela retorna para baixo desses dois topos, quando ela gera um grande candle de alta, rompendo os dois topos anteriores, e depois no candle seguinte ela já volta para baixo da mínima desse candle, ela basicamente gera um sinal de que, opa, essa tendência já não tem mais essa força, ou seja, a força que foi feita aqui, gerada nesse candle de alta, foi completamente anulada no pregão seguinte. Isso aumenta a expectativa de se ter realmente um movimento para baixo, ela vai confirmando isso e ficando dentro das médias, assim, um cenário mais de indefinição mesmo, mas por enquanto com a expectativa de poder caminhar para essa região de suporte. Que região é essa? Região dos 33,45 até um patamar de 33,60. Então essa é a região de suporte de 33,45 a, eu falei 33,60, falei errado, a 33,15, tá? 33,45 a 33,15, zona de suporte para a BBS3. E para abrir alguma operação de compra, seria ou ela vem aqui nessa cenário de definição, gera um sinal de alta, seria o primeiro desenho para uma entrada de movimentação do preço para uma compra, ou ela retorna aqui para cima e gera alguma sinalização de alta já acima dessa região aqui, ó. Aí sim, ficaria como um fundo ascendente ou mesmo um pivô de alta acima desse patamar. Aí eu ficaria mais interessado. Que patamar é esse, Dalton? Patamar aqui, a faixa de preço em torno aí dos R$ 35,30 por aqui, essa região mais testada. Então, tendência mais indefinida. Depois GGBR4, que terminou o pregão de hoje gerando aqui, confirmando um pivôzinho de baixa, né, no gráfico diário. Então, basicamente, ela está dentro de uma tendência de baixa e criando uma expectativa de poder, inclusive, vir a perder essa região e olhando mais para esse gap aqui, o fechamento desse gap. Região próxima de suporte, a próxima região é R$ 27,50, por volta de R$ 27,55. Não vejo oportunidade de compra, o cenário é mais baixista. Passando por esse nível, o próximo suporte, fechamento do gap na faixa dos 25,28. Para quem tem alguma posição aberta em termos de venda no ativo, no primeiro momento sair somente se voltar a fechar acima da média, gerar nova máxima. Aguardar aí o desenrolar desse próximo movimento de possível queda aqui do papel. Para voltar a ter alguma operação na ponta compradora, o interesse maior seria acima dessa região aqui, em torno dos R$ 30. Então, de maneira geral, seria isso. Ou ela volta para cima da média, gera fundo ascendente, pelo menos isso. Algum sinal de que mostra força para os compradores para criar uma expectativa de retomada da tendência de alta de curto prazo, que é o que ela não fez aqui, não está fazendo aqui. Na realidade, ela está entrando numa tendência de baixa de curto prazo. CSNA3, do mesmo setor, está bem mal. Tendência já é de baixa, topos e fundos descendentes, gap de baixa pulando fundo anterior. Então, um sinal realmente mais negativo. Se a gente olhar para um gráfico semanal, ela estava ali enrolada entre as médias, bem confuso o movimento dela. E agora já entrou numa tendência de baixa pelo gráfico semanal. Então, no curto a médio prazo, a tendência é de baixa desse papel. E ainda, pelo gráfico mensal, está gerando um topo descendente, que reforça a chance de poder ter algo para baixo. E aí, algo para baixo, primeiro suporte imediato, 21,60 pelo gráfico mensal. E o suporte mais relevante ali pelo mensal vai ficar na faixa, depois disso, a mínima, né, do fundo anterior, R$ 19,58. Se eu olhar aqui para um gráfico semanal, região de suporte aqui mais testada em torno de 21,10. Por aqui assim, ó, região mais testada. Então não vejo nenhuma alternativa de compra, apesar de estar afastada também da média móvel 3 períodos, ela teria que bater preferencialmente lá nos 21,10 e gerar um sinalzinho de alta aqui pelo gráfico diário para arriscar alguma compra contra a tendência. Então isso é para um perfil mais arrojado. O que eu vou comentar logo adiante aí em alguns papéis, como o Magazine Luiza, como até o próprio BDR do Netflix. Rente 3. Assim como o GGBR4, proporcionou aqui um pivôzinho de baixa também. Abriu com um gap aqui o pregão de hoje, estava enrolado entre as médias. E hoje abriu um gap de baixa, aumentando a probabilidade de se ter algo para baixo. O primeiro suporte que ela já se encontra aqui é por volta dos R$ 55,70 aqui nessa região. Então ela está batendo aqui. Perdeu essa mínima, reforça a chance de ter algo mais para baixo, olhando mais para essa região de fundo aqui, que começa a faixa dos R$ 53,00 até um patamar de R$ 52,45. Então, para quem, por exemplo, for abrir aqui
a relação risco-retorno, por exemplo, de um stop aqui em cima, vai ficar um pouquinho melhor, ou seja, olhando para cá, na expectativa que ela possa vir para cá. É uma alternativa aí para fazer venda de pivô de baixo. A Rente 3, apesar da forma como ela saiu aqui, não é das que eu mais gosto em relação à entrada, mas o ponto também importante a ser destacado aqui, não tem uma expectativa de alta, pelo contrário, a expectativa é de baixo. Para, por exemplo, eu voltar a planejar alguma compra nesse ativo, ela teria que retornar ali para cima da média, para cima dessa região aqui, pelo menos aí passar a gerar sinal de alta acima dos R$ 58,00, na região de R$ 58,30. Então, se consegue fazer isso, seria algo realmente mais relevante para se buscar alguma operação na ponta compradora em Rente 3. Por enquanto, olhando para os seus suportes. MGLU3, no gráfico diário da MGLU3, temos aqui basicamente uma tendênciazinha de baixa já, e ela voltando para um patamar que seria a retração, que é a retração de 61,8% de tudo que ela subiu. Então, de tudo que ela subiu aqui assim, ó, daqui para cá, dessa máxima até aqui, ela retraiu 61,8% dessa subida. Esse é um ponto relevante, um ponto de suporte relevante, desde esse ponto até um patamar aqui na faixa dos, em torno ali dos 5,33, é um patamar, é uma região de suporte, que é um fundo aqui anterior, essa região aqui. O que seria interessante acontecer? Nessa faixa de preço, ela gera aqui um sinal de alta. Gera mais umas duas máximas descendentes, lá na quarta-feira gera um sinal de alta. Qual outra forma também de entrada? Bateu aqui, superou a máxima desse candle, vou arriscar uma compra com stop aqui, tentando pegar um movimento até a média móvel 3 períodos. Então, quanto mais distante estiver dessa média, melhor para se fazer essa compra sem uma tendência apoiando essa compra, ou seja, para um perfil mais arrojado em MGLU3. Lembrando, é um ativo com cenário gráfico mais negativo, pensando num prazo mais longo. Semanal que deveria ter, depois desse movimento, deveria ter sustentado acima dessa região, já gerou um baita candle no gráfico semanal, já faz o seu pior fechamento desde toda a tendência de baixa que ela tem, ou seja, o menor fechamento até agora de uma semana, nessa tendência de baixa. Então, para gerar algo realmente um pouco mais positivo, superação da máxima dessa última semana aqui, 11,40. E o primeiro ponto para tentar arriscar justamente um processo de recuperação seria superar a máxima do pregão de hoje e melhor ainda se acontecer já no decorrer da próxima semana, superar a máxima de terça-feira depois de duas máximas descendentes na sequência. É também uma forma de gerar aí uma oportunidade de compra em MGLU3. E sobre a questão de depois de um candle ali de indefinição, buscar alguma compra nativa que está em tendência de baixa, Netflix muito mal. Aí eu pego aqui olhando para um gráfico mensal do Netflix, dá para perceber aqui dois fundos, né? Esse aqui, deixa eu botar aqui, esse aqui, ó, essa região que já está tá vindo para baixo, mas o gráfico mensal ainda não fechou, então pode mudar esse valor de fechamento. Fecha na próxima semana e aqui a gente tem outro nível de suporte, então são dois níveis de suporte. O principal agora, abaixo do ponto que se encontra, na faixa ali dos 19. Então aqui nessa região é um ponto que se continuar a queda e bater no 19, superar a máxima anterior, faz sentido arriscar a compra. Qual outra forma de arriscar essa compra? Superando a máxima desse candle de hoje, candle de indefinição, também seria uma alternativa de arriscar uma compra, tentando pegar um movimento aí de subida, seja para o fechamento do gap ou para se aproximar da média. Observe esse ponto aqui, ó, que aconteceu também um gap forte de baixa, aqui também um gap forte de baixa. Então, se afastou da média, vamos pegar aquele afastamento do preço para a média, ó, aqui, ó, afastamento grande do preço para a média, bem superior ali 3 vezes, mais do que 3 vezes, praticamente 4 vezes a volatilidade do papel, afastado da média. E aí observe que depois que estava tão afastado assim, aumenta a probabilidade, em vez de continuar caindo muito, de se ter um repique. E buscando ali a média. Então, se for para buscar alguma alternativa de compra, por exemplo, superou essa máxima aqui, botar o stop aqui embaixo, vou tentar pegar o movimento até a teste da média. Essa é uma estratégia. Mesma forma aqui, superou essa máxima, vou arriscar uma compra tentando pegar um retorno até a média. Lembrando que o stop fica ali ou abaixo da mínima desse candle, ou você pega a volatilidade do papel, por exemplo, a volatilidade aqui agora em termos nominais é de R$ 2,21. Então, se entra comprando a superação dos 21,34, pega 2,21, coloca para baixo desse preço de entrada para se ter um ponto de stop, alternativa. Aí você vai ter que pegar também e projetar aí para cima 1,5 vezes esse valor para ter, pelo menos até agora para a média, ó, daqui para a média,
a gente tem um espaço ali de 8, que é quase 4 vezes, né? Que eu mostrei aquela questão da distância aqui, ó. Essa distância de quase 4 vezes é justamente essa distância para a média móvel, é justamente essa distância aí em termos de volatilidade que eu acabei de demonstrar. Então é uma forma de buscar uma entrada quando você está dentro de um nível de suporte mais relevante num prazo mais longo, a tendência do gráfico diário é de baixa, tem um afastamento grande do preço para a média, mais do que, por exemplo, 2 vezes a volatilidade média, para se tentar essa entrada contra a tendência. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosíssima atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise de fechamento, apesar de uma queda muito relevante do Ibovespa no pregão de hoje e descaracterizando aí expectativas mais positivas para a nossa bolsa, pelo menos falando em termos de curto prazo. Mas é isso. Aproveite da melhor forma possível o seu final de semana. Agradeço demais sua valiosa audiência e no domingo estaremos juntos no Radar da Semana. Até mais.